Neste vídeo você vai ver como a América, antes controlada pelos espanhóis, conquistou sua independência no início do século XIX. Focaremos os principais atores, os chamados libertadores da América, e os cenários americano e mundial para explicar o fenômeno. Um bom jeito de começar a discussão sobre o tema é buscar inspiração na pintura do uruguaio Torres Garcia, que reproduz a América do Sul de ponta cabeça, inversa à tradicional, com o sul do lado de cima. De certo modo, era isso o que ocorria no começo do século XIX. A América e o mundo viravam de cabeça para baixo. Esse é um período marcado pelo acontecimento de um conjunto de revoluções, tanto na Europa, no Velho Mundo, quanto aqui na América. Em comum, a inspiração no ideário liberal, o exemplo da Revolução Francesa e Norte-Americana e a luta contra os velhos inimigos, as monarquias absolutistas, a Igreja, os privilégios da nobreza, o que ficou denominado Antigo Regime. A independência da América, a luta no nosso continente, faz parte deste contexto maior. E assim, para entender o que aconteceu, teremos que primeiramente observar quais foram os fatores e elementos internos à realidade americana que ajudam a explicar a vitória das lutas de independência. E o tempo todo associá-los à realidade europeia, aos fatores externos à luta de independência. Sobre a realidade americana, é importantíssimo destacar que toda a história da América colonial é marcada pela opressão e exploração metropolitana, pela construção de uma sociedade desigual e violenta, por exemplo, na forma da servidão indígena e da escravidão negra, e, por consequência, a história da América colonial é também a história das revoltas populares, da luta do negro contra a escravidão, da luta do indígena contra a dominação europeia. Como exemplo destas revoltas, eu coloquei para vocês no detalhe uma imagem de Tupac Amaru II. Esse líder indígena, que era considerado herdeiro, descendente dos antigos imperadores incas, lidera um movimento de resistência às autoridades metropolitanas no século XVIII de enorme proporção. Duramente reprimido pela coroa espanhola, Tupac Amaru é exemplo de uma América que luta por sua independência desde que a colonização aconteceu, que luta por liberdade desde muito antes do começo do século XIX. Agora, quando as guerras de independência ocorrem, já no início do século XIX, aí a situação vai ser muito diferente. A participação dos indígenas, negros e mestiços vai ser secundária. Estes vão participar dos exércitos que lutam pela independência, em muitos casos vão compor as forças que enfrentam as tropas espanholas, mas não caberá a eles a liderança nem do processo de independência e nem dos estados criados após a vitória. Agora, a liderança vai caber às elites coloniais. Você vê na imagem San Martín, Simón Bolívar, os grandes representantes da chamada elite crioula, composta por latifundiários, comerciantes e demais membros da elite econômica da América, que vão liderar a luta de independência. São esses, inclusive, os apelidados Libertadores da América, homenageados num famoso campeonato de futebol ainda hoje. O que une estas elites é o desejo de se livrar das imposições metropolitanas, dos impostos e relações de exclusivismo típicas do pacto colonial. O desejo por liberdade é não apenas político, governar-se, mas também econômico, negociar com a Inglaterra e com os Estados Unidos, participar do comércio atlântico, livrar-se da dominação espanhola, eram as grandes bandeiras destes libertadores. O que nos leva a lembrar a já mencionada influência do cenário internacional na luta de independência. Esse é o momento, por exemplo, em que a Inglaterra e, em menor escala, os Estados Unidos
iniciam seus processos de industrialização. E, em grande medida, o apoio destas potências industriais à luta de independência é também a tentativa de abertura de mercados e de explorar estes novos territórios. Por fim, lembre-se que este é o momento das guerras napoleônicas entre o imperador francês, representante da Revolução, e as forças do antigo regime na Europa, o que incluía a Espanha, que, invadida pelas forças de Napoleão, vai enfrentar um período de instabilidade e crise que, obviamente, contribui para o sucesso da luta de seus colonos por independência. Para concluir e resumir, a gente fica com a frase do libertador Simão Bolívar, que foi quem afirmou que foi o liberalismo inglês, as ideias francesas, a ambição de Napoleão e a estupidez da Espanha que influenciaram muito na América, obviamente, a luta de independência. Os interesses econômicos da Inglaterra, industrial e liberal, as ideias iluministas francesas, a crise causada na Europa pelas guerras napoleônicas e, obviamente, a exploração e imposição do pacto colonial pelos espanhóis, que tem por consequência as revoltas crioulas, explicam o fenômeno. Faça o exercício.